Mensagem das cartas para a tua semana. Bora, minha querida! Sejam bem-vindas! Esse é Bem Bruxona, o seu canal de espiritualidade, tarô, autoconhecimento e tudo que é de bom. Hoje eu tenho uma mensagem das cartas para a semana da senhora. Quem veio lá da outra rede, se conecta aí com a tua carta ou então ouve todas as outras opções. E se você veio daqui mesmo, temos opções de 1 a 4, então escolhe aí o número que faz sentido para você e bora! Então, bora lá para quem se conectou com a primeira opção, opção 1. Qual a mensagem das cartas para a sua semana? Foco. Quando poluímos nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixa a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Eu achei engraçado que essa semana também saiu uma outra carta que eu postei numa outra rede e era muito parecida com isso. Era uma carta falando sobre dispersar energia, né? Dispersar, enfim, o seu foco mesmo, de uma certa forma, para outros lugares que não tem a ver com aquilo que você está buscando. E eu acho que essa carta do foco fala um pouco sobre isso, sobre quando a gente se dispersa e se distrai com coisas que acabam afastando a gente do que a gente realmente quer. Então, me veio muito quando você tem um objetivo na sua cabeça, mas está se distraindo com assuntos que não vão te agregar, sabe? Me parece um pouco isso, assim. Olha, e o tarô confirmando. 8 de ouros, As de copas, temperança. É como se você precisasse estar focada, trabalhando em alguma coisa, seja essa coisa um trabalho mesmo, um relacionamento, ou enfim, em algum projeto pessoal seu, e você tivesse desfocada, tivesse gastando a sua energia, a sua intuição com coisas que não vão te ajudar a chegar nesse lugar que você precisa chegar. Então, essa carta do foco vem falando sobre como a gente dispersa às vezes a nossa atenção para coisas que não vão agregar no nosso objetivo final, seja ele qual for. Então é uma semana, para quem escolheu a opção 1, de você ter olhos de águia mesmo, sabe? A opção 1. Você olhar assim com foco no seu objetivo e batalhar e trabalhar para ir atrás do que você deseja. A gente tem cartas aqui falando que você está deixando de ouvir sua intuição com a sacerdotisa, que inclusive caiu invertida, né? Então, falta aí você ouvir mais a sua intuição e parar de ouvir as ideias alheias. Também me vem uma coisa de dar menos atenção para a opinião alheia e seguir mais focada no que você realmente quer, ouvir a sua intuição, né? Quando a gente começa a ficar desse jeito aqui, hesitante e ansiosa, é importante que você resolva uma coisa de cada vez e consiga parar e se ouvir. Então, acho que esse é o principal ponto da sua semana, você voltar para si mesma, voltar para o seu objetivo, conseguir ouvir a sua intuição. Isso aqui é ouro, né? Você tá focada e conseguindo olhar para dentro para o que você realmente quer e parar de prestar atenção em conversas alheias, né? Posso resumir isso aqui? Parar de dar atenção para papo furado. Então, essa é uma semana para você não dar atenção para papo furado e sim focar no que você realmente precisa focar, que são os seus próprios objetivos. Trabalha em silêncio, faz o seu caminhozinho, faz as suas coisinhas, gata, em silêncio, numa boa, entendeu? Que aí com o tempo você consegue fazer isso naturalmente. Então vai silenciando as vozes aí, deixa só as da sua cabeça, que já deve ser várias. Então não polui sua mente, sabe? Tenta dar atenção para essa sua intuição, deixar você ouvir uma voz só que vai te guiar e que vai te ajudar a chegar onde você realmente quer. Tá bom, diva? Bom, essa foi a sua mensagem, espero que tenha feito sentido. Comenta aqui se você gostou. Agora, bora para a opção 2. Então, para quem se conectou com a opção 2, qual a mensagem das cartas para a sua semana? Lembrando que vai ter mensagem das cartas pro mês, hein? Dos signos. Então, vocês se inscrevam aí
Que semana que vem a gente faz toda essa previsão. Combinado? Bora. Plantio. Olha só, né? Alguns focando, talvez essa aqui seja até uma mensagem complementar da primeira. A vida é um reflexo da natureza. Se deseja resultados positivos, é preciso antes preparar o solo para o plantio. Portanto, não tenha pressa, faça uma coisa de cada vez e os resultados aparecerão no tempo certo. Acho que aqui me veio uma coisa muito de pessoas que deram o primeiro passo. Eu acho que a gente tá um pouco nessa vibe, tá? A gente tá um pouco com essa energia. Porque isso aqui é uma energia um pouco de uma carta que saiu semana passada aqui. Então, de alguém que deu um primeiro passo, plantou essa semente. Então, eu tive a primeira atitude, mas eu acabei de plantar e esse negócio ainda não me retornou, né? Então, me vem um pouco essa ansiedade de colher. Aqui eu tô falando com algumas pessoas que plantaram ontem e estão querendo colher hoje. Aí tem uma coisa para te perguntar. Se você soubesse que o que você vai receber, o que você vai colher, é tão grande quanto o que você plantou, você não valeria a pena? Então calma, minha filha. Se você sabe o que você plantou, se você sabe o que você tá fazendo da sua vida, e eu sei que você sabe. Ah, mas eu não sei, você sabe. Pensa aí direitinho que você sabe sim, viu, diva? Você sabe. A gente sempre sabe. Se você não sabe, é porque você não tá ouvindo direito sua intuição. Vamos conectar isso aí, vamos silenciar a mesma coisa que foi lá, que a gente falou lá na primeira opção. E não tenha pressa, vamos com calma, né? Silencia tudo isso aí, foca no que você tá plantando. As coisas têm tempo para amadurecer. Calma, não vai acontecer assim do dia pra noite, mas vai acontecer. Essa carta pulou. 4 de ouros. É você apegada ao resultado. Meu Deus, mas eu já tô fazendo isso aqui tem 3 dias. Como assim? Isso aqui ainda não rolou. Por que você, ao invés de estar apegada no resultado, você não tá apegada no plantio? Porque se você prestar bem atençãozinha no que você tá plantando, fizer com muito carinho, você não vai ter tempo para pensar no resultado. Se você observar cada folhinha que tá nascendo na sua plantinha ali, gata, você não vai querer saber de olhar como ela vai ficar. Ah, eu quero que ela seja uma linda rosa. Você não vai querer, porque ela já tá linda ali no que você tá fazendo. A sua plantinha aqui, ó, você já tava achando linda. Aqui, ela ficou mais linda, mas você não precisa estar aqui apegada ao que ela vai virar aqui. Não faz o menor sentido, gata. Se apega aqui, ó. Se apega no seu processo, sabe? Começa a gostar do que você tá fazendo. Tem amor pelo que você tá fazendo. Coloca tesão no que você tá fazendo. Tem amor pelo plantio. Tem apego por plantar. 6 de espadas. Tem apego por plantar e não pela colheita. Se você tiver apego por plantar, você vai ver que é impossível você colher outra coisa. Tem até um memezinho muito legal que tem aí... Será que eu vou lembrar, gente? Eu sempre invento essas coisas. Que tem aí no Instagram que eu vi esses dias, que era... É claro que eu estou colhendo coisas boas. Um negócio assim. As sementes são minhas, fui eu que plantei. É isso aqui, tá? Tô resumindo essa carta, esse nosso momento aqui, nisso aqui. Ó, você tá no momento de travessia, né? Então, você tá apegada lá ao final, mas você tá no momento de travessia, meu amor, pra você chegar aqui, ó, nesse 10 de ouros, que é uma colheita. Então, se apega no que você tá fazendo, se apega no seu dia a dia, faça as coisas com carinho, com amor, né? Então, prepara esse solo com amor, com tesão pelo que você faz, sabe? Com paixão e não... Como que você vai colher isso depois, sabe? Se você tá plantando com pressa, eu quero que dê certo, eu quero que funcione. Calma, calma. Seja isso aqui, ó, de novo. Um relacionamento, um trabalho, um projeto, qualquer área da sua vida que você esteja plantando, dê atenção para o que você está plantando. Faça com amor. Combinado? Essa foi a opção 2. Que lindo! Amei! Vamos pra terceira. Gente, eu vou confessar pra vocês que no começo eu tava super nervosa, mas agora eu tô gostando muito. Então, vamos lá pra terceira opção, que eu tô super animada. Agora eu amei fazer isso.
Eu já sinto o sentimento, sabe, de estar contando pra vocês, ao invés de só esperar vocês receberem a mensagem e aí ouvir a opinião. Bora lá pra quem se conectou com a opção 3. Eu espero que todo mundo esteja assistindo o vídeo completo, porque no começo eu tava super travada e agora eu já tô assim, meu Deus, o que vem aí pra opção 3? Uau! Temos carta forte. Perdão. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impede a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram o mal. Que carta forte. Pesei o clima, né? Pesei o clima, mas calma, não saia, continua aqui que a gente vai entender essa mensagem. Como uma boa taróloga, a gente vai desmembrar isso aqui, vai fazer sentido. O que acontece? A partir do momento que a gente se prende a alguma coisa que a gente entende que fizeram com a gente, ou alguma situação, enfim, quando a gente se prende a uma mágoa, vai um pouco para esse lugar que a gente já vem falando de você liberar energia para uma coisa que não convém para você. Então, toda mágoa que você tá conservando e que você tá, né, levando para frente com você, seja ela grande, pequena, média, não importa, tá? Essas mágoas, elas vão se acumulando e elas vão impedindo o nosso caminho. A gente começa a ficar pesada, sabe? Então, quando falam assim, libera perdão porque faz bem pra você, faz bem pro outro, faz bem pra todo mundo. Mas você tem um ganho muito maior aqui, que é liberar o seu caminho, sabe? Liberar o seu caminho de qualquer que seja a energia que possa travar a sua vida, criar isso, né? Ter isso com alguém, ou com alguma situação, enfim. Eu tô vendo aqui que você tá cansada, né? Você tá já num processo de luta, ó. Aqui é um 9 de paus, um pajem de espadas. Você tá nessa situação de tá lidando com essa situação já há algum tempo. A carta da temperança tá pedindo para você ter paciência, paciência com o seu processo de cura, paciência, né, com o fato de ter que olhar para isso, de ter que lidar com isso que tanto te magoou. Você vai ficar bem, claro que você vai ficar bem, mas é preciso que você olhe para o seu futuro, né? Então, aqui, o baralho tá pedindo para você, pelos de gato, tá, gente? O baralho tá pedindo para você conseguir olhar além dessa mágoa, né? O que o futuro tem para você além dessa mágoa? É essa esperança. Ó, eu vejo você aqui, ó, 4 de copas, desgostosa. Então, quando a gente fica remoendo aquela mesma situação, aquela mesma mágoa, e aquilo impede que a gente siga em frente, porque a gente tá presa naquela situação lá do passado, naquela situação que magoou a gente, que deixou a gente cansada. Você já tá cansada de tanto carregar essa mágoa, tá? Você estaria... sua vida estaria fluindo muito melhor se você não estivesse carregando essa mágoa. Então, mas eu também vejo que você não olha pra ela, tá? Você tá só sentada ali, talvez se lamentando um pouco, ao invés de olhar pra isso e aceitar que isso realmente te deixou magoada, que isso realmente mexeu com você, né? Então, liberta-se disso, sabe? Usa isso pra tirar esse peso que você tem colocado em cima de você mesma, por conta dessa situação, sabe? Por conta dessa... Ó, você aparece aqui como uma rainha de ouros pra mim, então você é uma pessoa muito estável, né? Talvez uma pessoa meio roxa, assim, que não transparece as coisas. Então aceita, trabalha tudo isso e limpa o seu caminho, né? Olha para essa mágoa, vê o quanto isso te magoou, sofra o que tem que ser sofrido, e aí só então que a gente consegue perdoar e seguir em frente. Combinado?
Tem paciência com o seu processo, aceita o que você está sentindo, vive o que você precisa viver, sente o que precisa ser sentido e libera esse assunto para você poder seguir em frente. Olha para o seu futuro, olha para tudo que você pode ter e receber de bom da vida, tá bom? Pra lá, então, para quem se conectou com a opção 4. Qual é a mensagem das cartas para a sua semana? Passada. Rendição. Quem veio da outra rede sabe por que eu tô passada. Eu postei, essa carta saiu durante a semana. Há momentos na vida que não adianta insistir em situações que não progridem. O universo assume o controle e realiza as mudanças necessárias. Não lute, confie. Opção 4, rendição. Uau, eu amo essa carta. Eu postei na rede vizinha esses dias uma foto assim, e bastante gente se identificou, e eu achei muito engraçado ela sair aqui hoje de novo, porque acho que significa que a gente precisava falar mais sobre isso, não é mesmo? A gente precisava conversar mais sobre isso. Eu acho muito engraçado, às vezes, a forma que a gente quer tanto uma coisa e luta tanto por uma coisa e aquilo não funciona pra gente de alguma forma, por algum motivo, aquilo não dá certo. Na nossa cabeça, né? Aquilo não tá evoluindo, aquilo não tá... aquilo não tá te trazendo nenhum resultado, não tá funcionando de uma certa forma. Mas a gente continua insistindo. Todos os cortes que acontecem aqui são devido a latidos, tá? Então, a estrela do show começa a latir ali, aí eu dou uma paradinha pra gente voltar. Para de querer enxergar coisas que não é hora de você enxergar. Para de querer conseguir as coisas na hora que você quer, minha querida. Confia, entendeu? Confia na sua espiritualidade, confia que você vai conseguir, que vai dar certo, confia que a vida é uma festa. E se tudo for muito positivo? E se não for essa situação toda que você tá tentando controlar? E se você largar a mão e der tudo certo? Já pensou nisso? Você já pensou nessa possibilidade? E se você largar, só fazer a sua parte e aí quando você vai ver deu tudo certo? Então, para de insistir em coisas. Também tem uma outra frase, ajuda poética, que é, você fica batendo em portas, né? Tentando entrar em portas que não são suas. Às vezes a sua porta é muito maior e muito melhor, mas aí você tá ali gastando a sua energia, querendo que essa coisa funcione, que essa situação te renda alguma coisa, que essa situação dê certo, quando na verdade era só você abrir mão, que a sua porta ia estar ali, né? Que a sua situação, que o que você tá esperando, a sua expectativa ia estar ali acontecendo, só que você fica ansiosa, entendeu? Eu entendo, eu também sou assim. Então, coloca a sua cabeça no lugar, larga a mão, abre mão, entrega nas mãos do universo, confia que tudo vai dar certo, sabe? Para de tentar controlar o incontrolável. Tem coisa que a gente nunca vai ter controle. E o que você não puder ter controle, que bom, é uma coisa a menos para você estar se preocupando, abre mão. Larga a mão, deixa o universo surpreender você. Você já tem todas as variáveis na mão, é até difícil a vida te trazer uma surpresa boa, porque você já controla tudo. Então, abre mão um pouco desse controle, deixa a vida te surpreender, entendeu? Abre um pouco mão dessa ansiedade de novo, ó, Rei de Copas. É isso, você o Papa, né? O Papa e o Rei de Copas. Você às vezes acaba sendo tão rígida, tão correta, né? Tão tradicional, que você às vezes perde de aproveitar muitas oportunidades porque você não abre mão das situações. Então, começa a abrir mão. Deixa as coisas funcionarem, deixa as coisas virem até você, deixa a vida te surpreender nessa semana. Tá bom, minhas queridas? Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, quero muito saber a opinião de vocês. Um beijo e uma ótima semana pra gente.